Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, o nosso Mestre Jesus, a todos os bons espíritos que nos auxiliam no trabalho com magnetismo, muito especialmente ao nosso mentor Georges, aqui da Sociedade Vida, responsável, né, pelo nosso trabalho desde a sua instalação e que nos orienta até o dia de hoje. Então, que possamos, ao longo desse estudo, conseguirmos mais conhecimentos, mais clareza no nosso pensamento, na utilização dessa força natural da vida, para que possamos, pelo nosso trabalho, conquistar mais felicidade para as nossas vidas e, dessa maneira, contribuir também com a saúde, com o bem-estar, com a felicidade do nosso próximo. Então, que sejamos sempre bem assistidos, todos os grupos que se conectam nesse curso, e que possamos ter êxito nesse trabalho. Que assim seja. Bom, pessoal, qual é a nossa proposta com esse trabalho? Tá? A nossa proposta, primeiro, tem um retorno de som. Tem um retorno. Ah, tá, não dá para ver. Isso. Ah, agora sim, estava tendo um eco aqui de mim mesmo. Nossa proposta com esse trabalho, gente, é que nós possamos, alguns aqui, né, tanto no presencial aqui comigo, quanto os que estão online, conhecer o magnetismo, e aqueles que já conhecem, que a gente possa aprofundar alguns temas, tá? Então, a gente fez uma reelaboração no nosso programa, tá? Para que ele fique mais aprofundado. Então, a gente tem a proposta de trabalhar em 4 módulos, tá? Primeiros 2 módulos. O primeiro, a gente vai rever os fundamentos do magnetismo, e aí é justamente nessa revisão que a gente vai trazer alguns acréscimos, principalmente para o pessoal que já trabalha com magnetismo, tá? E aqueles que estão conhecendo agora já vão conhecer um pouco mais a fundo o assunto, tá? No segundo módulo, a gente vai trabalhar o magnetismo terapêutico, tá? Qual é a ideia? A ideia é aprofundarmos o conhecimento sobre a anatomia tridimensional, que é o conhecimento da parte física, tá? Da parte dos nossos plexos, que também está dentro da anatomia física, a parte do centro de força, tá? E a utilização dos fluidos em cada sistema do nosso organismo. Certo? Então, nós vamos ter algumas, não sei quantas aulas o Paulo vai elaborar aí, inicial de anatomia, nesse primeiro momento aqui de arrancada, para se ter uma noção geral, mas nesse segundo módulo, nós convidamos médicos, espíritas e magnetizadores, especialistas na sua área, que vão trabalhar cada um o seu setor com a gente, tá? Então, essas aulas vão ser de diferentes lugares, né? Então, assim, a gente vai ter uma ginecologista que está aqui nos acompanhando online, né? A gente vai falar sobre essa parte dela, a gente vai ter o Paulo, que vai abordar mais profundamente a parte da cardiologia, a gente vai ter o Gustavo, que vai falar sobre o sistema gástrico. Enfim, entenderam qual é a ideia? Tá? Geriatra, neurologista. Então, a gente convidou assim, todos os especialistas, médicos, espíritas e magnetizadores que eu conheço, tá? E eles vão, então, nos trazer essa contribuição para a gente aprofundar nessa parte terapêutica, tá certo? Depois, no módulo 3, a gente vai trabalhar mediunidade, sonambulismo, mediunidade e obsessão, tá? Como a gente atua nessas áreas. E no módulo 4, a questão da saúde mental, e aí também a gente vai contar com o apoio de psiquiatra, espírita e magnetizadora para nos dar um apoio nessa área. Tá certo? Então, esse é o nosso programa aí, de uma maneira bem geral. Tá? Então, hoje, para começar,
nós vamos falar um pouquinho sobre todo o histórico do magnetismo, tá? O que é o magnetismo, como que ele surgiu, e a gente vê um pouco mais sobre esse processo todo, porque às vezes a gente fala muito assim, não, o magnetismo vem desde a antiguidade. Tá? Mas exatamente o que é que vem desde a antiguidade, como foi feito esse trabalho, tá? É o que a gente vai abordar um pouquinho mais hoje, para que a gente tenha uma noção bem clara assim, de que isso não é um estalar de dedos, isso não é porque está ali no livro dos espíritos, isso não é porque, né, temos livros de magnetismo de volta hoje, que a gente pode ler, e aí isso surgiu. Tá? Então, vamos começar? Então, estamos na área das ciências ocultas, tá certo? Há, inclusive, quem discuta se magnetismo é ou não é uma ciência. Tá? A gente vai encontrar magnetizadores que falam que seria uma arte. Inclusive, vários livros têm, né, até como título, A Arte de Magnetizar. Mas, sim, estamos na área das ciências ocultas, porque reconhecimento acadêmico ainda não temos, tá? Justamente porque o que é o objeto, né, ou seja, a substância utilizada no magnetismo, ela ainda não foi, digamos assim, possível de ser comprovada pela ciência, a sua realidade, tá bem? O que que se tem? Se tem inúmeras evidências da ação do fluido magnético, da ação do fluido vital, né, ou da energia vital, como queiram chamar, no sentido da gente observar, seja simples observação, com alguns testes que a gente vai fazer, né, de crescimento de plantas, de magnetização de carnes, de frutas para mumificar, magnetização da água, assim como também a gente observa, né, esse crescimento, a gente também observa exames clínicos de muitas pessoas que não têm um acompanhamento médico ainda nas suas enfermidades, ou tendo esse acompanhamento médico, ele não havia o tratamento empregado, conhecimento empregado pela medicina tradicional, não havia mostrado resultados, e com, né, a soma da utilização do magnetismo de maneira complementar à medicina tradicional, que observa alteração nos resultados de exames. Tá? Então, a gente trabalha com essas duas categorias de evidência em termos de saúde humana. Tá? Tanto quando é complementar, tá? Então, há uma utilização de medicação, há um tratamento, mas esse tratamento não está dando o resultado esperado, como quando não há um tratamento, há, às vezes, apenas um tratamento paliativo, e aí a utilização do magnetismo mostra uma reversão do quadro, tá? Uma alteração desse quadro, certo? Então, o que a gente tem como uma definição clássica? Todos os corpos da natureza, e mais particularmente os corpos animados, agem continuamente uns sobre os outros, e essa perpétua reciprocidade de ação constitui o magnetismo. Tá? Então, o magnetismo é essa ciência que estuda essa relação de intercâmbio de energias entre os seres da natureza, seres orgânicos, principalmente. Tá certo? Pode-se defini-lo como a ação recíproca que os corpos exercem ou podem exercer uns sobre os outros. Então, o conceito, né? Magnetismo vai ser o grande regulador, o grande modificador, ou o princípio equilibrante por natureza. E nós vamos sempre atuar tendo em vista a lei de harmonia. Entendemos que quando se faz um trabalho com magnetismo, nós temos a lei de harmonia rompida por algum motivo.
né, para se justificar a ação do magnetismo. O que eu estou dizendo? Seja porque a pessoa está com um órgão ou um centro de força, um plexo, com um excesso de funcionamento, e aí a gente diz que ele está hiperfuncional, uma hiperatividade dele, e isso quebra a harmonia, seja porque ele está com um hipofuncionamento. Tá? Então, porque o nosso organismo está funcionando, ou algum outro que nós venhamos a tratar, seja, né, um bichinho, uma planta, enfim, há alguma situação que quebra a harmonia. Saúde, do ponto de vista dos magnetizadores, é equilíbrio. É a lei de harmonia atuando na natureza e tudo funciona dentro de um determinado padrão, digamos assim. Tá? Quando a gente justifica a ação do magnetismo, quando há um rompimento desse padrão, seja um rompimento por carência ou por excesso, um hipo ou um hiperfuncionamento. E aí, então, a gente entra com o magnetismo para fazer essa regulação. Por isso aqui, né, os magnetizadores dizem que ele é o regulador, o modificador, o princípio equilibrante. Então, aonde tem de menos, nós entramos fazendo doação. Aonde tem de mais, a gente atua fazendo a dispersão, o escoamento, o esvaziamento desse excesso. Tá? E aí a gente vai precisar saber o que gerou. Sempre buscar, pensar assim, olha, tá, há um hiper ou um hipofuncionamento. Por quê? Qual é a causa? E nessa causa se atua. Tá? O magnetismo, segundo as regras de sua técnica, pode aumentar ou diminuir a atividade orgânica e restabelecer em nós o equilíbrio das forças, que constitui a saúde, com a condição, porém, de que os órgãos essenciais à vida não estejam muito profundamente alterados. Então, vocês prestem bem atenção aqui, né? Principalmente nessa última linha aí. Órgãos essenciais à vida não estejam muito profundamente alterados. Essa semana ainda eu recebi de um amigo que é magnetizador no outro estado aqui no país, um pedido de ajuda, porque ele tinha recebido um paciente com um problema cardíaco severo. E aí ele me mandou o laudo, né, dos exames desse paciente e para conversarmos a respeito de estabelecer um protocolo para o atendimento dessa pessoa. Aí eu olhei os exames que ele me mandou, né, os laudos, eu disse assim, digo, olha, se tratava de uma pessoa com 99 anos, com um entupimento de 100% numa válvula cardíaca e acima de 80% em outra. Calcificações muito significativas nas artérias, e é o que se diz aqui, nesses casos, não se recorre ao uso do magnetismo, não se atua, porque quando nós nos deparamos com uma situação de um órgão que está extremamente debilitado, e eu coloco força sobre ele, o resultado é lógico, né? Ele não resiste. Tá? Então, essa é a primeira coisa que nós, como magnetizadores, temos que ter na cabeça. Eu preciso sempre olhar as possibilidades de restabelecimento da condição física da pessoa ou do ser que eu vou atender. Tá? Então, o magnetismo vai atuar positivamente sempre que houver condições naturais de tratamento. Tá? Então, a pessoa, olha, ou a pessoa já não está num estado de saúde tão fragilizado, que ela já não tem, tipo assim, né, está num estado terminal, então não adianta eu pensar que eu vou reverter esse quadro. Ou ela está com um órgão, no quadro que eu descrevi, da conversa que eu tive essa semana com um colega. Tá? Não tem condições. Daí a gente faz o quê? Bom, daí a gente pode ajudar minimizando a situação, procurando gerar bem-estar e deixar que a natureza se cumpra.
tá certo? E a gente vai falar sobre isso quando chegar o momento oportuno desse tema. Mas já fica aqui, de arrancada, essa regra, tá? Isso é uma lei de magnetismo. A gente precisa observar o organismo sobre o qual nós vamos atuar, quais são as condições que essa pessoa tem, tá bom? Se esses órgãos estão muito danificados, eu não vou reverter esse quadro. O magnetismo não vai atuar nesse sentido. Tá? Daí vai ser mais prejudicial, né? Porque ele me disse assim, mas eu estava pensando em tentar desobstruir essas artérias. Eu digo, por favor, não. 99 anos não tem condições. Né? E nesse quadro de 100%, tá? Então, o conjunto dessas propriedades vitais ou equilibrantes constitui a medicina magnética. Tá? Então, é o termo, Kardec chama medicina fluídica também. Tá? Bom, então vamos ver, como eu falei, né? O magnetismo ele vem desde a da antiguidade. Sim, tem registros sobre o conhecimento do magnetismo, a utilização do magnetismo. E aonde é que eles estão? Né? Quem faz o primeiro, quem já fez o primeiro ano comigo, quem já fez alguma oficina ou já participou, a gente sempre faz essa referência muito rápida, né? Sobre essa história do magnetismo. Então, vamos olhar um pouquinho mais detalhadamente, tá? Então, os maiores filósofos acreditavam na ação que um indivíduo pode exercer sobre o outro. É mesmo provável que esta ação tenha sido a primeira medicina. Então, vamos lá. Quais eram eles, né? Hipócrates, segundo o médico Denários, encontrou diversos homens hábeis que não faziam uso da medicina física, mas unicamente das faculdades da alma. Assim, eles conheciam 2 poderes para curar as enfermidades e para fazer coisas extraordinárias. Uma que age diretamente sobre os corpos e que reside nas propriedades de determinadas plantas, de determinados minerais, etc., e a outra que age unicamente pela vontade, pelo olhar, pela imaginação, o eu quero, eu ordeno, tem outros recursos. Então, o que ele estava falando aqui? Tratamentos que vão envolver a natureza. Ou as pessoas ou usavam, né? Seria fitoterápicos hoje, né? E aqueles que usavam o magnetismo. Que vai entrar aqui, né? Quando ele fala unicamente pela ação da vontade, pelo olhar, pela imaginação. Hipócrates, vamos lembrar, conhecido pai da medicina, né? Aqueles que são médicos fazem até hoje o juramento de Hipócrates, né? Então, temos aí uma referência bem importante. Depois a gente vai encontrar, ainda na antiguidade, o médico Galeno. Tá? Quem era Galeno? Galeno era um médico do Império Romano que por muito tempo foi base do conhecimento da medicina aqui no nosso Ocidente. E o que acontecia? Galeno acabou sendo referência no estudo de anatomia por séculos no Ocidente, porque ele era médico dos gladiadores. Então, de tanto consertar pessoas mutiladas, de tanto encarar, né, cadáveres que saíam, né, daquelas lutas dos gladiadores, ele acabou desenvolvendo um grande conhecimento de medicina e ele fez, né, um grande conhecimento de anatomia, e ele escreveu um tratado de anatomia que foi base para o conhecimento da medicina por muito tempo. Tá? Até, acho que 1600, 1700, ele ainda era uma grande referência. Obviamente que o conhecimento dele não era o possível para aquele momento. Né? O conhecimento, por exemplo, dos médicos do Oriente era muito superior. Porque aqui no nosso Ocidente, vamos lembrar que a igreja dominava as universidades e não se podia fazer dissecação em cadáver. Então, os médicos não tinham como estudar anatomia devidamente, porque não podia, né, mexer no cadáver, a pessoa morreu, se tornava uma coisa sacralizada, né?
tipo assim, virou santo, não pode mexer nisso, porque ele vai ressuscitar. Vamos lembrar que há quem esperasse, né, o ressurgimento do corpo depois da morte. Então, do jeito que morreu, tinha que ficar para que pudesse ressuscitar. Não podia mexer. Se cortasse, imagina, né? Ia ser um Deus nos acuda. E por isso os médicos não podiam estudar por muito tempo, né? Somente com a peste negra e com a ruptura entre a questão da ciência e da religião aqui no Ocidente é que os médicos vão poder estudar, passar a estudar a anatomia. Por isso eles se basearam por tanto tempo nos conhecimentos do Galeno. E o Galeno reconhecia que muito do que ele sabia e do que ele fazia lhe vinha através de sonhos. Tá? Depois a gente vai ter aqui também, né, uma outra coisa que foi muito empregada por vários magnetizadores na antiguidade, que era a utilização de amuletos, né? E aí isso acabou sendo completamente proibido, né, pelo Concílio de Laodice, no século IV depois de Cristo, da nossa era comum agora, e isso foi proibido sob pena de excomunhão. Tá? O que eram esses amuletos? Eram coisas magnetizadas, né? Era a magnetização intermediária que nós conhecemos hoje. Então, magnetizavam um colar, alguma coisa que a pessoa guardava junto de si com o corpo, tá? Junto do corpo inteiro. Aí depois aqui também a gente vai ter na antiguidade inúmeros curandeiros, né? Ou também chamados feiticeiros, que morreram, né? Por causa disso. Foram condenados à morte em vários lugares, principalmente na Idade Média, né? Mas depois. Aqui, né? Uma outra coisa, as massagens, tem as massagens magnéticas, é uma das técnicas que a gente vai estudar. A Índia ainda mantém isso, né? E era conhecido como a habilidade dos brahmanes para aliviar e até curar os enfermos pelo toque. Né? E também aqui a gente tem na Índia um berço, né, do magnetismo, dos mistérios do magnetismo, seu estudo. Aqui o que vocês estão vendo, né, ainda na questão da antiguidade, é a utilização do chamado toque terapêutico, aqui já chegando para a Idade Média, né, que era o toque do rei, que conheciam, né, e essa frase que era dita, o rei toca, Deus cura. Obviamente que não eram todos os reis, né, isso acabou depois se tornando um uso político, né? Mas tivemos sim na história alguns reis e duques que tinham o poder magnético, tipo, né, São Luís, né, que foi um rei da França, e que ele conta-se que de fato o toque dele curava. Tá? Também é atribuído ao imperador Vespasiano na Roma antiga o mesmo potencial curativo. Tá? Aqui, uma coisinha interessante. Vocês estão vendo aí essa imagem, logo aqui em cima, né? Aqui. O que significa esses braços nessa posição aqui? Tá? Isso, no Egito Antigo, simbolizava o espírito, ou a alma. Tá? Então, sempre que a gente vê alguma imagem, tipo essa daqui, do Antigo Egito, em que a gente vê uma referência ao físico de alguém e atrás esse símbolo dos braços erguidos, né? Ou imagens, desenhos com pessoas com os braços erguidos, é uma referência, tá, à existência e à capacidade de exteriorização ou de desdobramento da alma humana. E por que isso? Tá? Porque nos templos do Antigo Egito, eles empregavam o magnetismo e empregavam também o sono terapêutico. Portanto, há muitos historiadores, né, e pesquisadores do magnetismo que se debruçaram sobre esses conhecimentos do Egito Antigo
que colocam como uma grande possibilidade que o sonambulismo já fosse conhecido nessa época. Tá? Então, essa referência aí é o Ka, tá? Ou seja, o espírito. Sempre que vocês verem esse símbolo, significa a pessoa encarnada e a existência do espírito. Tá bom? No Livro dos Mortos, que também tem aqui uma das imagens dele, né? Também aqui a referência à utilização, quando atribuído, né? Eu coloco as mãos sobre ti, Osíris, para teu bem, para te fazer viver. Então, referência aí ao mito de Ísis e Osíris, né? Em que ela reconstrói o corpo do marido morto e impõe mãos para que ele volte à vida. Tá? Esse aqui, né? Esse autor, acho que se diz, eu vou dizer Jamblique, não sei se é assim que se pronuncia, mas fica sendo. É onde vocês vão poder encontrar maiores referências, tá? Sobre essa pesquisa. Alguém que cita ele muito é o Leon Denis também, tá? Bom, vamos passar um pouquinho ainda na antiguidade para a questão da filosofia, Grécia Antiga, tá? Pitágoras, tá? Na sua filosofia, já admitia a existência de um princípio universal que mantém a harmonia entre todos os corpos da natureza. Seria isso. Né? O princípio seria esse. Né? Será que é o mesmo fluido vital que a gente fala? Será que é a mesma lei da harmonia que a gente estuda? Tudo leva a crer que sim. Seja essa a referência, tá? Também na filosofia estoica, e aí eu coloquei, né, porque eu particularmente gosto muito dos estoicos, os três principais, né, Epíteto, Sêneca e Marco Aurélio, também admitiam a existência de um fluido sutil animando todos os corpos e permitindo-lhes reagir uns sobre os outros, mostrando que a medicina pela imposição das mãos, quando praticada pelos asclepiados, ou seja, aqueles que eram dos tempos de Asclépio, né? Não era considerada empírica, mas procedentes de dados racionais. E aí nós já estamos com uma linguagem bem típica de magnetismo, tá? Que até hoje se mantém. A existência de um fluido sutil, que eu acabei de falar para vocês, né? Que a gente tem inúmeras evidências, mas que não se conseguiu ainda colocar ele em alguma coisa que a gente possa dizer, olha, é isso aqui que eu transmito para outra pessoa e isso reage no corpo dele e gera os efeitos. Tá? A gente consegue mostrar a reação produzida, mas não a substância que faz com que haja essa reação. Tá? A gente consegue sentir ela, a pessoa que recebe consegue muitas vezes perceber, sentir também. Se tem como verificar, né, as transformações produzidas por exames, mas não se tem como individualizar essa energia e mostrar, está aqui, é isso aqui. E também não dá para vender, né? Então a indústria farmacêutica não tem muito interesse. Tá? Não tem como a gente vender isso. Bom, para a Idade Média, aqui, né, a gente já comentou, estou repetindo a lâmina, então vamos passar. Na Idade Média, a gente vai encontrar a figura do Paracelso. E aí, se vocês perguntarem assim, bom, aqueles que já são magnetizadores, né? O magnetismo se pratica com técnicas, com movimentos, tá? Movimentos de mãos, movimentos da respiração, do olhar. De onde vem isso? Pois vem dessa pessoa que vocês estão vendo aí. Já era conhecido, mas ele foi um dos grandes pesquisadores dessa área, né? As observações dele, as teorias dele, e por isso ele é considerado o primeiro grande teórico do magnetismo. Tá? E ele é quem dá o nome magnetismo, certo? A essa ciência, a essa prática. Paracelso era um médico, tá? Do século XV, que tinha um grande poder de cura também, tá? E uma das teorias dele é
a chamada teoria da assinatura divina. Então, entre outras coisas, né, a prática dele envolvia assim, o uso do semelhante para tratar. Então, hoje a gente vê nas redes sociais, na internet, às vezes, algumas referências a essa teoria de uma maneira muito simplista. Então, por exemplo, uma noz se parece com o cérebro. Então, a noz faz bem para o cérebro. O feijão lembra um rim. Faria bem para o rim. Isso é muito simplista para a teoria do que o Paracelso trabalhava. Tá? Mas é ainda um resquício assim, que sobra do pensamento dele. Tá? Então, ele é considerado o primeiro grande teórico do magnetismo, e a quem se deve o nome de magnetismo, e ele praticava a chamada medicina cósmica. E essa medicina cósmica, ela era inspirada na doutrina hermética. O que é a doutrina hermética? Atribuída a Hermes Trismegisto, do Antigo Egito. Figura que para alguns é mítica, para outros seria o somatório de conhecimentos de grandes sábios. Tá? Noeli, por favor, me alcance esse livrinho azul aqui, se eu sair daqui o pessoal não vai me enxergar. Então, vamos ver um pouquinho do que era, porque eu falei, né, como ele é o primeiro grande pensador, o que é que o Paracelso falava, tá? O que era essa medicina cósmica? Então, era assim, ó, eu vou ler aqui, tá? Ó, desse livrinho aqui, Iniciação à Arte de Curar pelo Magnetismo Humano, Paul Clement Jagot. Esse é um dos autores que Kardec recomenda na Biblioteca Espírita. Ele era magnetizador, tá? E aí ele diz assim, ó, estou convencido de que a concepção de Paracelso não derivava somente das ideias de seu tempo, mas da antiga doutrina hermética. Uma breve digressão relativa a esta última mostrará como os ensinamentos de Paracelso e de Mesmer procedem da filosofia oculta. 4 séries de realidades se apresentam ao exame da inteligência humana orientado para a procura do conhecimento. São elas a matéria, o concreto, o tangível. Segundo, o movimento, a manifestação de energia. Terceiro, as leis fixas, segundo as quais a energia anima a matéria. Quarto, o princípio diretor, postulado pela evidência da retidão, de onde procedem as leis. Sem dúvida, assim, o pensamento dos antigos foi orientado para a percepção do quaternário, chave universal do ocultismo, cujas 2 principais adaptações explicam claramente o porquê e o como das antigas terapias. O universo é considerado, no espírito dos velhos magos, como construído conforme o quaternário. Ele comporta 4 elementos: a matéria física, em todas as suas modalidades, o energetismo, conhecido também como plano astral, vida não diferenciada, alma do mundo e etc. O psiquismo, análogo ao que algumas escolas chamam de plano mental, o princípio espiritual ou o plano divino. O homem, pequeno quaternário construído analogicamente ao grande quaternário universal, comporta 4 elementos: o organismo material, o duplo sideral ou corpo astral, motor animador do organismo, o psiquismo individual ou a alma, corpo mental, sede da inteligência racional e conhecedora. E quarto, a entidade espiritual, o espírito, cuja manifestação vão da retidão à consciência do universo. Partindo dessas concepções e da noção experimentalmente verificável de que o homem comunica diretamente
por cada um dos seus elementos constitutivos com o elemento correspondente do universo, o estado de saúde aparece como o resultado de uma norma quaternária. Primeiro, que é a norma físico-química, segundo, a norma dinâmica geral, terceiro, a norma intelectual ou psíquica, que é o equilíbrio do discernimento, e quarto, a norma espiritual, a harmonia das trocas com o não-eu. De onde 4 espécies de medicações: a material, visando aliviar a carência e as sobrecargas; a dinâmica, visando a regularizar os excessos das apropriações vitais que derivam do querer viver, ou suprir a debilidade energética do duplo sideral por uma transfusão vital, ou seja, pela transferência de uma dinâmica vital oriunda de minerais, vegetais, animais ou seres humanos. E isto foi chamado magnetismo. Pela influência sobre o pensamento, sobre as disposições mentais, para ir reconduzir ou introduzir a norma salvadora. Por toda a prática que determine a elevação espiritual e abra a alta consciência à noção do universal. É da segunda destas 4 medicações que vamos nos ocupar agora. Ela foi, aliás, preeminentemente porque a maioria das doenças tem uma patogenia dinâmica. Tá? Então, praticam-se 2 formas de magnetismo à época de Paracelso: o magnetismo sideral e o magnetismo humano. Quer dizer que se recorre ao próprio magnetismo do universo, segundo plano, ou ao magnetismo individual do homem, magnetismo irradiado pelo seu segundo princípio constitutivo. E nenhum nome é mais amplamente evocador do magnetismo sideral do que o de Paracelso. Tá? Então, resumindo, o que o Paracelso fazia? Tá? Ele admitia, ele tinha a seguinte ideia: quem já leu o Livro dos Espíritos, ou já estudou, ou está estudando, vai ver que Kardec pergunta sobre a influência dos astros, tá? Bem no início, nas primeiras questões ali. E os espíritos dizem que há uma interferência física, sim. Bom, Paracelso, ele dizia que assim, cada parte do nosso corpo era regida por algum astro. Tá? Então, ele procurava canalizar essa energia para essas partes deficientes do organismo. Resumidamente, é isso. Como que ele fazia isso? Estamos falando de Idade Média, de alquimistas, né? Então, ele procurava conduzir essa energia para elementos minerais, tipo ouro, prata, que ele colocava em contato com as pessoas, sobre o órgão doente. Era essa forma que ele praticava esse magnetismo sideral, né? Que depois ele também vai praticar o magnetismo diretamente com a transfusão da energia dele para outra pessoa. Tá? Então, agora observem, né, que todo o fundamento ali, que eu li rapidamente para vocês, um pequeno resumo ali, e não li todo o resumo. Quem já conhece alguma coisa de magnetismo percebeu que a gente vai estudar muito do que ele já falava no século XV. E que se baseava em conhecimentos que vão para mais além ainda da antiguidade do que eu falei antes. Tá? Porque essa doutrina hermética ela se perde no tempo. Não se tem uma noção exata de quando, mas ela vai para a mais alta antiguidade, certo? E ele vai concluir, né, essa prática dessa medicina sideral, ou desse magnetismo sideral, dizendo assim, ó, que o fundamento de todas as ciências ocultas é a súplica, pela qual pedimos e nos é concedido. Procuramos e encontramos, batemos e nos é aberto. Para a fé, nada é impossível. Tá? Esse vai ser um dos resumos, né, do pensamento de Paracelso, para além daquelas bases de magnetismo que vocês viram ali, que a gente, traduzindo para a nossa linguagem hoje, né, a gente tem ali a figura de Deus, a gente tem a figura do Espírito, a gente tem a figura da matéria, a gente tem o fluido universal, que a gente vai falar disso semana que vem,
e todas as transformações que isso pode gerar. Então, realmente, essas bases, elas são ocultas, são de ciência oculta, tá certo? Outro pensador, né, aí da Idade Média, Paracelso, 1500 e pouco, né, aqui, o Van Helmont, 1621, era um discípulo do Paracelso, também médico, né? O que era a grande especialidade dele? Foi o Tratado de Curas Magnéticas das Chagas, foi a obra que ele escreveu, tá? E nessa obra ele contestou todos os ataques que os jesuítas fizeram ao Paracelso. O Paracelso foi muito perseguido pela igreja. Vamos lembrar que isso aqui é época de Inquisição, né? Então esses caras todos deram de frente com a Inquisição. O Van Helmont também foi perseguido pela Inquisição, escapou da prisão, fugiu para a Holanda, tá? Onde ele também veio a publicar os efeitos do magnetismo sobre o corpo do homem. Então, vejam que são literaturas que são bem antigas. Tá? Algumas ideias que o Van Helmont já defendia. O magnetismo age por toda parte. Ele não tem nada de novo, a não ser o nome. Ele é um paradoxo apenas para aqueles que zombam de tudo e que atribuem ao poder de Satã o que eles não explicam. Suponho que um feiticeiro opere malefícios. Isso não é questão de ação demoníaca, que não saberá dar-lhe um poder que não possui. É uma faculdade própria do ser humano, inerente à sua natureza e da qual podemos fazer um bom ou um mau uso, como, aliás, de todas as outras faculdades das quais somos dotados. Então, alguém que lida com a chamada magia negra nos tempos de hoje, né? Ou com o voodoo, ou com outras práticas desse tipo. Está lidando com o quê? Está lidando com magnetismo. Ou seja, possivelmente eles têm o mesmo conhecimento que nós temos. A questão é de que forma eu uso. Tá? Então, por isso também a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, Kardec falando sobre os pactos, sobre os talismãs, sobre os poderes ocultos, tá certo? E a gente se depara com isso também nas nossas reuniões mediúnicas, né? A existência, de fato, desse tipo de trabalho, assim como no atendimento de magnetismo também, a gente muitas vezes se depara, né? Porque não há nada ali que seja, né, palpável, é uma coisa que foi encaminhada. Então, o que há nisso? Aqui já, em 1600, né, falando sobre a questão do magnetismo, que não tem nada de novo e que ele pode ser usado para o bem ou para o mal. É uma força neutra. Tudo vai depender da moral de quem o pratica. Tá? Ele também dizia que a alma é dotada de uma força plástica e quando produz uma ideia, ele a reveste de uma substância, dando-lhe forma. E esta substância pode ser enviada à distância e é dirigida pela vontade. Esta força infinita no Criador é limitada nas criaturas e pode ser, consequentemente, mais ou menos detida por obstáculos. As ideias, por ela revestidas, com esta substância, agem psiquicamente sobre seres vivos, por intermédio do princípio vital. Atua segundo a energia da vontade de quem as envia, e sua ação pode ser bloqueada pela resistência de quem a recebe. O que é isso aqui, senão o atendimento à distância? E por que é que a gente sempre fala que quando alguém pede atendimento à distância, a pessoa que vai receber tem que saber, tem que concordar, tem que estar preparada para isso, né? Porque não é simplesmente, não, eu vou aqui fazer uma precezinha e deu. Não, há uma doação de princípio vital e vocês vejam que isso daqui já era estudado em 1600 e alguma coisa. A formação disso e a atuação no corpo do outro à distância. Né?
Então, muito cuidado com o atendimento à distância. A pessoa tem, sim, que estar ciente. Porque vocês imaginem se a gente envia, né, para a pessoa, ou eu estou desperdiçando, porque como está colocado aqui, isso pode ser bloqueado, né? E Kardec também vai falar sobre isso, ele vai dizer que pode ser bloqueado pela energia das pessoas no ambiente, que não é receptivo, então bate e volta, quer dizer, se perde. Assim como também isso pode ser bloqueado porque eu encaminho, por exemplo, a pessoa chega aqui e me diz, Ana, vocês não podem fazer um trabalho à distância para um amigo meu? Aí me dá, qual é o nome? Esse aqui, tá. E se eu não pergunto, mas ele sabe, ele concordou, mas ele está precisando. Não, ele está precisando, tudo bem que ele está precisando, mas ele sabe, ele pediu, ele quer, porque a pessoa pode estar precisando, mas pode não querer esse tipo de ajuda. Pode nem acreditar. Aí nós fazemos todo esse esforço, todo esse dispêndio, que vocês vejam é conhecido de muito tempo, e aqui bem descrito, né? Com toda a questão de uma formação daquilo que a pessoa necessita, e isso vai se perder. Né? E se a gente ainda coloca aqui um pedido de que os espíritos superiores nos auxiliem e conduzam isso e façam, né, esse processo à distância, utilizando a nossa energia dessa forma, vocês imaginem assim que legal, né? Eu peço para um mentor espiritual, ele utiliza disso aqui, chega lá e bate com o nariz na porta. Aí algumas pessoas assim, eu não sei porquê, mas a gente não tem mais, assim, os espíritos parece que desapareceram da nossa volta. É porque de tanto fazer esse tipo de coisa, assim, não confio mais no teu pedido. Tá? Então é por isso que quando a gente faz esse tipo de trabalho, a gente tem que sim ser chato, tem sim que dizer não em muitos casos, porque a pessoa que nos pede, ela não tem a obrigação de saber disso aqui. Mas nós que estamos estudando, estamos praticando, temos a obrigação de saber. E que sabemos como isso funciona. Né? Então, olha, a pessoa não sabe? Não, bom, então tu vai primeiro perguntar para ela, depois a gente vai fazer se ela concordar. Tá? Sem drama de consciência, tá certo? Porque não é caridade jogar fora. Jesus já falou que dar pérolas aos porcos não é uma boa utilização. E é um caso que se inclui. Ainda esse estudioso dizia, eu vejo a fonte em um sujeito próximo de nós. Essas são as ideias que dirigem e são produzidas pela caridade ou por uma vontade benevolente. Também na ação simpática eu coloco esses astros da nossa inteligência. Astros que são a atenção e a caridade. Acima dos astros celestes. Então, o que ele está dizendo? Que para além daquela prática sideral de utilização do pensamento dos astros e de conexão com o corpo, esse pensador, já que era discípulo do Paracelso, diz, não, olha, para além dos astros siderais, no ser humano, a atenção e a caridade exercem mais efeito magnetismo. Tá? As ideias estimuladas pelo desejo de fazer o bem podem se estender ao infinito. Elas são dirigidas sobre o objeto que a vontade designa a qualquer distância que esteja. Tá? Então, ele se debruçou muito sobre essa questão do magnetismo à distância. Tá? Outro pensador, agora um filósofo escocês, o Robert Fludd, tá? Quem gosta de música também talvez conheça ele estudava muito as harmonias, e a maior parte do que é mais conhecido dele é nessa área. Ele dizia que o homem tem seus polos, assim como a Terra. Para que seu magnetismo aconteça, é preciso que o corpo esteja em uma posição adequada. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando de uma coisa que a gente vai estudar mais detalhadamente logo em seguida, que é a questão da polaridade no magnetismo. E por que aqueles que já magnetizam se colocam com as costas ao norte polar? Né? Porque isso faz com que a gente se alinhe a esses polos e, com isso, a gente economize as nossas forças.
isso nos desgasta menos. Se vocês magnetizarem com as costas viradas para o sul, vocês vão cansar muito mais. Porque a gente se conecta também ao magnetismo terrestre, certo? As forças da natureza. Tá? E quem é que estudou polaridade? Robert Fludd. Tá? E a gente vai estudar polaridade, anatomia da polaridade, como é que se usa. Baseou-se na opinião de Platão, Pitágoras, Aristóteles e Empédocle, e concluiu que, além dos polos admitidos e comprovados, atuavam dois princípios, a antipatia e a simpatia fluídica. Tá? Não é antipatia essa, eu torço o nariz porque eu não gosto do Boris, não vou com a cara dele. Não é isso. Tá? É a questão da antipatia e da simpatia das nossas energias. Energias que se combinam, energias que se repelem. Tá? Então, às vezes, a gente se depara com algumas pessoas com as quais a nossa energia, o nosso magnetismo não combina. Eu não consigo penetrar, misturar as minhas energias às dela, para então atuar sobre o seu corpo. Isso é uma situação de antipatia, elas se repelem. A gente chama que a pessoa é refratária. É uma situação em que está havendo aí um problema de antipatia e de simpatia, que são dois outros temas que também a gente vai estudar mais detalhadamente, mas eu trouxe isso para que a gente veja de onde vem esse conhecimento e quão antigo e quantas pessoas estudaram isso. Tá? Ele também dizia que, quanto à origem das coisas, ele admite apenas um princípio ou um elemento primitivo do qual derivam os outros, que são modificações ou metamorfoses. Então, também, né, aqui, eles ainda não estão falando fluido cósmico ou energia cósmica, mas eles já pensam que existe, sim, em toda a natureza, uma energia única que sofre transformações, que vai ser a base daquilo que a gente vai trabalhar. Tá? Considera a alma como uma porção desse princípio que ele denominou universal ou católico, que é sinônimo, tá? Católico quer dizer universal. Então, aqui, né, a gente vai ter com esse cara, o Fludd, um pouco depois, ao longo da sua vida, a denominação de fluido universal, que a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos também, né? Os Espíritos falando de fluido universal. Não era um conhecimento que ninguém tinha na Terra. Tá? Mas eles vão, na doutrina espírita, colocar todo esse conhecimento numa ordem lógica, porque vocês estão vendo que eram conhecimentos que estavam esparsos. Eles tinham a noção, mas o engajamento, como tudo isso, como essa engrenagem funcionava, a gente vai ter que pegar o Livro dos Espíritos a semana que vem e fechar tudo e mostrar, ó, os Espíritos fecharam a equação e nos mostraram como tudo isso funciona. Mas o conhecimento, ele já estava pontuado, certo? Então, e ele já dizia o magnetismo é o consentimento dos espíritos. Tá? Outro pensador, tá? O Robert Boyle, fundador da Sociedade Real de Londres, era matemático e físico, estudou a ação e reação que os indivíduos podiam exercer entre si e admitiu um fluido geral que as produzia. Seu trabalho foi sobre as emanações corporais, comprovando sua admirável sutileza e estabelecendo seu poder e influência. É aquilo que a gente falou desde o início. Tá? Quais eram as principais ideias desse cara? A atração, que ele denominou como um parentesco natural dos espíritos e dos corações, então, a lei de atração, né, funcionando. Ele estudou o fluxo e o refluxo permanente do princípio vital e dos fluidos corporais no homem, sem o qual a vida cessa. Então, a circulação do fluido vital entrando no corpo e fazendo com que esse organismo passe a ter vida orgânica. Tá? Explicou os efeitos da simpatia e da antipatia, então deu sequência, né, ao estudo lá do outro,
de forma mais natural, como sendo a atmosfera particular de cada indivíduo, que tem do fluido geral a atração e a repulsão que lhes são próprias. Dentre os diversos cruzamentos das atmosferas individuais, tais emanações poderão ser mais atrativas entre dois seres e outras mais repulsivas e etc. Ou seja, é esse cara aqui que vai dizer, olha, a simpatia e a antipatia não tem nada de moral. Elas são completamente físicas. Igual como mais ou menos nessa época a questão do próprio sangue. Né? Vai ter não, a questão da compatibilidade de tipos sanguíneos vai surgir bem depois. Mas é isso, né? Trazendo para a gente fazer um comparativo hoje, o que ele diz é isso, assim, ó, existem energias, existem fluidos que se misturam e outros que não, por uma natureza material dessas energias. Assim como hoje a gente sabe que tem, né, sangue tipo A, tipo O, tipo, né, B, e como é que eles funcionam ou não, quando misturados. E aí ele vai dizer que o ímã atrai o ferro, que está por toda parte. Tudo está, portanto, submisso ao magnetismo. E aí isso é uma citação desse outro autor aqui, né, um rabino, Abraham Ben-Hanan, sei lá. Esse autor aqui que está o nome aí, que eu não sei nem dizer. E vamos lembrar que ferro é um elemento muito importante no nosso organismo também, né? É a poeira das estrelas que está no nosso sangue. Então, também tem aí essa própria ação do magnetismo. Aí esse outro cara aqui, vamos dizer que o nome dele era Wirden, sei lá, professor de medicina de Rostock, publicou suas crenças sob o título de Medicina Nova dos Espíritos em 1675. A influência magnética acontece não somente entre os corpos celestes e os corpos terrestres, mas esta influência é recíproca. O mundo inteiro está submetido ao poder do magnetismo. A vida se conserva pelo magnetismo e tudo perece pelo magnetismo. Então, vida e morte envolvidos, né, com a questão do magnetismo. E outras ideias de espíritos administradores do universo, reencarnação e imortalidade já estavam presentes na obra desse cara aqui, professor de medicina. Vamos chegar aqui a um conhecido agora, tá? Franz Anton Mesmer. Pessoal, não se preocupem em fotografar ou em guardar, eu vou disponibilizar para todos vocês esse material, tá bom? Vou disponibilizar para os coordenadores do pessoal que está à distância também e podem compartilhar, tá? É liberado. E vai ficar também gravado, tá? Está sendo gravado, vai ficar disponibilizado no canal da Sociedade de Vida, vocês podem acessar, podem compartilhar, podem rever, porque eu sei que é um monte de informação que eu estou despejando. Se o Eduardo Botuzelli está dizendo aqui se a gravação der certo, mas vai dar. Tá? Então, chegamos a Mesmer, né? Que esse sim é um nome muito mais familiar para quem conhece, para quem estuda magnetismo, porque Mesmer vai fazer o quê? Ele vai tentar tirar todo esse conhecimento que a gente vem falando das ciências ocultas e trazer para as ciências acadêmicas. É isso que Mesmer faz. Tá? E ele vai colocar isso como uma forma de tratamento a ser estudada nas faculdades de medicina. Ele faz isso na Faculdade de Medicina de Viena, tá? E eu não vou falar muito sobre a história de Mesmer, porque ela já é mais conhecida, e também posso compartilhar depois algum texto falando sobre ele. E a vida dele toda é essa luta por tornar o magnetismo uma ciência oficial e não uma ciência oculta. Conseguiu? Não. Tá? Tanto que no final da existência dele, ele desiste dessa busca, né, que ele empreendeu por toda a Europa, e acaba voltando para a cidade dele, fundando um hospital onde ele atendia com o uso do magnetismo e vai desencarnar nesse local. Está aí o túmulo dele na cidade essa, até os dias de hoje, na imagem, e ele vai, então, desencarnar lá, praticando magnetismo com 86 anos, o que para a época era assim, um Matusalém.
Aliás, é uma das questões, né, que o magnetismo oportuniza. Porque como nós lidamos com a lei de harmonia, com a lei de conservação, o magnetismo nos ajuda muito na nossa saúde física. Tá bem? Nós, magnetizadores, somos os primeiros beneficiados. Quais eram as principais ideias de Mesmer, então? Que os corpos celestes, a Terra e os seres vivos exercem reciprocamente a ação de uns sobre os outros. Vejam que a gente já viu todas as bases de onde vem essa ideia. Segundo, o intermediário desta ação é o fluido universal que tudo penetra e envolve. Terceiro, essa influência mútua age conforme as leis mecânicas, mas que são conhecidas. Ela produz efeitos alternativos que se pode comparar com o fluxo e o refluxo. As propriedades da matéria e dos corpos dependem desta influência recíproca. Todo agente atua imediatamente sobre os nervos e produz nos corpos humanos fenômenos análogos ao do ímã. Então, por que as pessoas balançam quando recebem atendimento de passe magnético? Porque isso é um efeito físico do magnetismo, que Mesmer já está descrevendo aqui. Quando a emissão dessa energia que nós passamos para outra pessoa atinge o sistema nervoso dela e ela fica sob a nossa influência, passa a exercer essa atração, a nossa emissão, e ela vai balançar conforme a gente emita a energia para ela. Tá? Ou vai parar quando nós paramos de emitir a energia, porque aí nós liberamos o sistema nervoso dela da nossa ação. Algumas pessoas são mais sensíveis a isso do que outras, tá certo? Mas esse é um dos fenômenos físicos do magnetismo que a gente vai estudar individualizadamente também ao longo do nosso trabalho. O magnetismo animal é uma qualidade do corpo que doa e recebe esses agentes generosos. O magnetismo passa com uma prontidão incrível de um corpo ao outro, indiferentemente de estarem ativos ou inertes. Então, eu posso magnetizar alguém em movimento? Aqui na Sociedade de Vida ninguém tem dúvida que sim, porque a gente faz isso sábado toda tarde, né? Correndo atrás das nossas crianças autistas. Então, sim, se pode magnetizar alguém em atividade. Não precisa a pessoa estar com o corpo ali paradinho, tá? Isso não é novo, né? Ele age a distâncias consideráveis, sem ter necessidade de intermediários. Ele é refletido como a luz pelo espelho. Ele é aumentado, propagado e comunicado como som. Então pode, né, se potencializar. Existem corpos vivos que têm uma propriedade tão contrária ao magnetismo animal que sua presença destrói todos os efeitos deste último. Por exemplo, o frio. Temperatura fria retira todos os efeitos ao magnetismo. Uma luz muito intensa retira todos os efeitos ao magnetismo. Tá? Testado em laboratório. Certo? Assim como, né, também outros magnetizadores, a gente pega do Coté, Deleuze e outros que eles faziam testes, eles utilizavam para ver principalmente a emissão do magnetismo à distância, testavam revestir coisas com papelão, com aço, com coisas para ver se ele tinha resistência a algum tipo de material. Eu, particularmente, percebo que quando eu vou magnetizar alguém que está usando alguma coisa com material sintético, tipo nylon, coisas do tipo, eu não consigo perceber os centros de força e a energia da pessoa. Eu peço para tirar. Não consigo. Então, não sei se isso, né, para mim, basta. Não sei se com outras pessoas. Aí vocês podem comentar depois aí. O ímã também é suscetível ao magnetismo animal, sem que a sua atração pelo ferro sofra a menor alteração. O magnetismo animal, portanto, totalmente diferente do magnetismo mineral, certo? É somente uma analogia o uso desse nome. Tá? Pode-se, com a ajuda deste princípio, curar imediatamente as doenças nervosas e mediatizar todas as outras. Ele nos explica a ação dos medicamentos e provoca crises. E é com seu socorro que a medicina pode ser levada
ao seu mais alto ponto de perfeição. Tá? Então, aqui ele está dizendo que há situações em que o magnetismo cura e há situações em que ele vai agir em complementariedade com outros princípios. Tá? E que aqui, né, principalmente com relação à medicina tradicional, o magnetismo é complementar. Tá? Ele não é o principal ponto, mas ele vai auxiliar nos tratamentos médicos, conduzindo esse tratamento ao alvo. Né? E aí, aqui só um breve comentáriozinho. Aqui na sociedade, nós tratamos uma criança com leucemia e os exames dela, o médico registra exatamente isso, o alvo. O alvo, quer dizer, é o ponto máximo que uma terapia pode dar de resultado. E aí os pais, sempre que o médico perguntava para eles qual era a partida do medicamento, porque os outros não tinham o mesmo resultado. Até que depois de tanto ele perguntar, eles disseram, olha, que ela está fazendo um tratamento com magnetismo numa casa espírita em Pelotas. Aí o médico disse, então tá, então continua porque está dando um bom resultado. Não sei o que é, mas que continue, porque é diferente dos outros pacientes que são atendidos. E é o que Mesmer já dizia, tá? É o que a gente vê acontecer. As academias de medicina reconheceram os efeitos da magnetização, mas adotaram como causas o poder da imaginação e a tendência à imitação, e não o fluido universal, os polos ou as tinas de Mesmer. Tá? Então, aquilo que eu falei no início, continua vigindo ainda o mesmo princípio. Não dá para mostrar onde é que está o fluido universal, onde é que estão as transformações dele. Não dá para ver. A nossa ciência ainda não tem equipamentos para isso. Esperamos que com a evolução isso aconteça. Independente disso, continuou-se a magnetizar e obter resultados, pois havia casos em que a imaginação, a imitação e o toque não explicavam. Como, por exemplo, quando eu acabei de falar, né? Como é que eu vou justificar e vou dizer que é a imaginação que faz com que uma criança com leucemia, com 6 anos de idade, que não tem, né, noção do que está sendo feito, que a imaginação dela vai ser afetada e ela vai obter melhor resultado que outras por isso. Ou com um bebê, ou com uma grávida, né, atuando sobre um feto em formação. Ou ainda, né, como o caso que eu acabei também de citar, o trabalho com os autistas, com pessoas que têm déficit cognitivo, que nem imaginação não trabalham. E, no entanto, o magnetismo mostra resultado. Então, desqualifica essas teorias, né, que trazem isso. Quais são as outras teorias que vão surgir após Mesmer, né? Então, o poder de Deus ou do diabo, então, ainda, né, toda uma influência, toda uma perseguição das religiões sobre isso, embora se tenha na história do magnetismo magnetizadores de todas as crenças, né? Magnetizadores católicos, magnetizadores luteranos, espíritas, não espíritas, como era o caso de todos esses aí, porque a doutrina espírita ainda não existia, até onde estamos nesse histórico. Muitos aceitaram, outros negaram o fluido magnético, mas todos obtiveram efeitos físicos e curas, não importando qual fosse a crença. Tá? Então, a natureza não quer saber se eu tenho um rótulo ou não, né? Ela não obedece ao rótulo. Ela obedece à necessidade. Então, após Mesmer, a gente vai ter, né, como principais discípulos dele, Deleuze, e aí a gente vai ter aqui depois o Ségur, e esqueci o nome do outro. Tá? Então, nessa imagem, tá, é Mesmer logo acima, né, o primeiro, e depois a gente tem Deleuze e Ségur abaixo, os dois discípulos dele quase que imediatos. Tá? Deleuze era um professor de História Natural e bibliotecário do Jardim de Plantas de Paris, e o que ele dizia? Principalmente que o homem é composto de um corpo e uma alma, e uma influência que ele exerce acontece ao mesmo tempo em ambos. Então, o magnetismo influencia tanto o corpo quanto a alma. Tá? Ele já começava a pensar nessa conexão. Né? Deleuze é um dos que vai... A corrente de pensamento dele vai ser a corrente do espiritualismo. Né?
ele cita a existência de 3 ações no magnetismo: a física, a espiritual e a mista. Tá? Ou seja, o magnetismo pode ser puramente meu, ele pode ser puramente de um ser espiritual e ele pode ser misto. Tá? Ou seja, a interação entre o magnetizador encarnado e um desencarnado. Puigsegur, a ele é atribuído, né, a descoberta do sonambulismo, que vai acarretar mudanças na prática, tá, na maneira de entender e de se explicar o magnetismo. Ele observou o grande papel da vontade na produção do fenômeno e, em parte, o Puigsegur vai se afastar um pouco das teorias do Mesmer. Tá? Nas obras dele, a gente vai notar essa diferença. Também aqui, né, vocês vejam que eu comecei falando que já no Antigo Egito há muito claramente a hipótese de que o sonambulismo era conhecido. Então, também magnetizadores clássicos, impossível que Mesmer não tivesse conhecimento dessa ação sonífera do magnetismo. No entanto, ele não trabalhou sobre isso, ele não falou sobre isso. Tá? Por isso, se atribui a Puigsegur a descoberta do sonambulismo, que foi um tratamento, né, que ele fez com um jovem, que era um camponês, das terras dele, ele era um filântropo, um cara da aristocracia francesa, né? E um dos trabalhadores das terras dele teve uma pneumonia e ele tratou com o magnetismo e esse rapaz entrou em crise sonambúlica. E aí ele começou a notar que nesse estado de sonambulismo ele manifestava uma capacidade intelectual muito acima do que ele tinha em estado de vigília. Tá? E aí Puigsegur começa, então, a se debruçar sobre a questão do sonambulismo. Tá? E a estudar. E aí ele vai dar início também a uma escola que vai trabalhar, né, a corrente do psiquismo. E Kardec vai ser, né, também um estudioso dessa área, como magnetizador. Os magnetizadores empenham-se a aceitar e a ter a máxima fé possível. Essas não eram, entretanto, as únicas condições para obter êxito. Era preciso dirigir a ação da vontade sobre o paciente durante um certo tempo. Então, aqui, o Puigsegur também começa a diz assim, olha, o magnetizador precisa acreditar. Ele precisa ter essa fé que é possível. Ele precisa confiar. A pessoa que é magnetizada, não necessariamente, mas o magnetizador, sim. Tá? E ele também vai dizer, né, vai falar bastante sobre a vontade e sobre o tempo de magnetização. Para que haja resultado, magnetização não é assim, eu boto a minha mão e tiro e está pronto. Tá? É tempo, é preciso, é trabalho. Então, eu voltei? Agora seguiu. Do Potê, tá? Muito conhecido aqui na sociedade, e eu particularmente sou apaixonada pelo trabalho dele, acho um dos melhores expositores, melhores autores sobre magnetismo. No século XIX, então já estamos chegando bem mais perto, né? Barão Jules Denis do Potê de Saint-Nevot, da França, 1796 a 1881, portanto, contemporâneo de Kardec. Foi um dos grandes expoentes do magnetismo animal, tá? Na França, em Paris, e em toda a Europa, né? Ele foi um grande divulgador. Ele foi editor, né, desses jornais, vocês estão vendo aí os nomes, né? O Jornal do Magnetismo e a Propaganda do Magnetismo Animal. Dirigente também da Sociedade Mesmeriana, e ele consagrou-se ao trabalho no Hotel Dieu. O Hotel Dieu, pessoal, é um hospital público de Paris em funcionamento até hoje, tá? Um dos mais antigos. É autor do Manual do Estudante Magnetizador, é autor de várias outras obras, os 7 lições de magnetismo, 12 lições de magnetismo, são bases de muito do que eu estou explicando aqui para vocês hoje. E aqui um conhecido nosso, né, que
que ainda não era Allan Kardec, mas era Hippolyte Léon Denisard Rivaio, foi magnetizador desde 1822 até o seu desencarne em 1869. Como magnetizador, ele era conhecido como H. Denisard. As informações que se tem sobre o trabalho dele como magnetizador é que ele se debruçava muito mais sobre a parte psíquica, né, os efeitos morais do magnetismo, ou seja, sonambulismo e seus efeitos. Tanto que nós vamos ter no Livro dos Espíritos um capítulo inteiro dedicado a isso, que é o capítulo da emancipação da alma. E as informações que a gente tem dele como magnetizador, tá, é que ele teria sido um discípulo do Barão do Poté, tá, que então era médico e então diretor honorário da Sociedade de Magnetismo de Paris, o do Poté, né, e que, por sua vez, do Poté foi discípulo de Deleuze e de Puységur. Referências que a gente encontra ligando o nome de H. Denisard ao magnetismo no Jornal de Magnetismo, nos Anais de Magnetismo, na Sociedade Mesmeriana, na União Magnética e na Sociedade Filantrópica Magnética de Paris, tá bem? Bom, toda essa história de Mesmer em diante vai resultar em algumas escolas de magnetismo, tá? Vocês vão ver o que são isso. Eram divergências de prática, certo? Mesmer admitia a existência de um fluido universal preenchendo os espaços e servindo como meio de comunicação entre todos os corpos, que qualifica como matéria sutil de emanações e etc. Apoia-se na filosofia de Epicuro. Tá? Puységur reconhece a ação, né, física, na qual a alma interfere pelo poder da vontade e pelas práticas que somente a experiência nos faz reconhecer. Baseava-se na observação. Ele não tinha um embasamento filosófico Puységur. O trabalho dele foi totalmente de observação nas questões referentes ao sonambulismo. Tá? Depois, a corrente espiritual, a escola espiritualista, que eu já tinha referido, né, que vai ter o Deleuze como um grande nome, né, que pretende que tudo depende da vontade, após ter estabelecido uma ligação para determinar e fixar sua atenção, e eles acreditam haver mais necessidade do toque, não mais haver necessidade do toque, ou seja, eu poderia eu poderia magnetizar sem tocar na pessoa, eu poderia magnetizar com a minha mão a maior distância. A Deleuze trabalhou muito com a estrutura calmante, a magnetização à distância da pessoa, não a distância do espaço, mas a distância da pessoa. Porque isso agiria pelo pensamento, pela intenção e pela oração. Ele se baseava na filosofia de Platão, e a gente vai ter a corrente espírita, e isso aí é criação minha, tá bom? Sou eu que digo isso. Porque justamente a gente vai ver o quê? Que muito do trabalho do Kardec, que a gente encontra nas obras básicas, os questionamentos, e na medida em que se conhece toda essa evolução do pensamento com relação ao magnetismo, quando a gente começa a estudar Kardec, e tem essa visão, a gente começa a ver que ele questionou muitas dessas coisas. E as respostas eram respostas que faziam sentido se eu conheço o motivo da pergunta. Se eu não conheço o motivo da pergunta, eu fico, que difícil o Livro dos Espíritos, não entendi nada. Porque eu não conheço o porquê aquela pergunta foi feita, em que ela se encaixava. Kardec pressupôs que quem conhecia a doutrina espírita tinha vindo do magnetismo. E isso, com o tempo, se perdeu, principalmente aqui no Brasil. Né? Então, esses questionamentos, eles vêm complementar todos esses conhecimentos que eu estou passando muito sucintamente para que vocês percebam que houve uma linha histórica, tá? Que haviam essas sociedades e que tudo isso vai resultar também na própria questão da doutrina espírita, né? Ou seja, todas essas sociedades de magnetizadores, onde sonâmbulos atuavam, vão colaborar para o trabalho do advento da doutrina espírita. E Kardec questiona muitas coisas com relação a esses conhecimentos do magnetismo, que os espíritos vão ordenar, esclarecer e dizer isso sim, isso não, isso se explica de outra forma. E aí eu vou trazendo para vocês aqui ao longo dos estudos
as referências, tá bom? Então, essa corrente que eu chamo, né, essa escola espírita de magnetismo, ela admite a intervenção dos espíritos, explica questionamento dos magnetizadores do século XIX, amplia o uso para atuar também na mediunidade, na desobsessão, e vai utilizar o magnetismo como uma ferramenta da prática espírita. Tá? Baseia-se nas obras de Allan Kardec e nas escolas anteriores de magnetismo. E não citem isso como sendo referência de livro A, livro B, livro C, não. Isso aí sou eu que estou falando. Tá? Isso é a minha concepção. Eu acredito, leio isso nas obras de Kardec, porque a obra de Kardec traz mudança no pensamento de magnetismo. Tá? Ao mesmo tempo em que aprofunda ele. Aqui algumas advertências, né, para o nosso estudo que o Dupotet já fazia, tá, aos seus alunos. E que, como a gente está começando esse estudo, e muitas vezes, quando a gente conhece o magnetismo, ele nos deslumbra, um dos primeiros alertas que o Dupotet fazia a quem fosse estudar com ele era cuidado com a crença cega. Tá? E aqui eu coloquei algumas das advertências dele com relação a isso. Né? Ele diz assim, para poucos, o magnetismo é uma ciência física. E é. Tá? A grande maioria das pessoas acha que o magnetismo é um negócio maravilhoso, sobrenatural, cura qualquer coisa. E não. Magnetismo é uma ciência física, é algo de observação. É algo palpável, não é milagre. Tá? Alguns não colocam limites à sua crença, considerando o magnetismo como um talismã que dispensa toda instrução. Bom, então tá, eu desenvolvi, eu sei que eu tenho tato, eu percebo, vocês vão descobrir o que é o tato, é a forma como o magnetizador faz a leitura das energias da outra pessoa, né? Como é que a gente percebe isso. Tá, eu desenvolvi, eu sei que ali na Aline tem uma desarmonia, ali na região dos ovários, né? do útero. Tá bom, eu vou ali como eu vou começar a testar. Eu faço de um jeito, faço do outro, eu vou... Certo? Então, não. Magnetismo não dispensa instrução. Se eu tenho, e eu espero que vocês todos, aqui presente, o pessoal que está acompanhando online, desenvolvam ao longo desse nosso trabalho essa sensibilidade, o domínio dessa sensibilidade não isenta nenhum de nós de buscar conhecimento. Porque o tato vai me dizer, ok, a Aline tem uma desarmonia nos ovários e no útero. Mas se eu não tenho conhecimento do que pode gerar essa desarmonia, e hoje a gente, como diz assim, em termos de medicina, de magnetismo terapêutico, nós podemos e devemos ser complementares à medicina tradicional. Então, ela vai me dizer, não, eu fui na minha ginecologista e ela me disse que eu estou com ovários policísticos. Ok. Eu, como magnetizadora, posso usar esse conhecimento porque ele vai me dizer que tipo de alteração eu senti, se para mais ou se para menos. E eu não vou precisar ficar fazendo tanto teste se eu trabalho ali com concentrados ou com dispersivos. Porque eu já vou saber, pelo tipo de diagnóstico que ela me deu, se aquilo é produzido por um excesso de hormônio ou por menos. O que está acontecendo ali que gerou aquilo. Eu tenho elementos para isso hoje. Tá? E por isso a gente vai estudar bem detalhadamente essa questão, porque isso é fundamental, que a gente tenha muito claro assim, como formar a nossa terapêutica com o nosso atendido. Tá? Ela tem ovários policísticos. Como é que eu vou tratar isso? Certo? Como é que eu vou empregar magnetismo, eu vou transmitir o meu fluido vital para ela de maneira a regularizar o que está gerando essa desarmonia que se manifesta como ovários policísticos. Tá bom? É isso. E isso é válido para todas as formas de doença. Física,
Mental, espiritual, a gente vai ver que é outra questão. Aí entra na área da desobsessão. Tá? Se viram algum fenômeno que não puderam explicar, contam-no como raro, contam-no com raro sangue frio, falando dos prodígios mais inusitados, prodígios que, se fossem verdadeiros, inverteriam as leis da natureza. Insatisfeitos em relatar, eles publicam. Isso é crítica do Dupotet, no século XIX. Tá? Então, assim, olha, tem muita coisa que a gente poderá se deparar com a prática do magnetismo que a gente não vai conseguir explicar ainda. Mas não é isso que tem que nos fascinar no magnetismo. Tá? Ou seja, o que ele está dizendo aqui, não para nos fenômenos. Tu vai ver coisas assim, vai, mas não é isso, e não sai falando do que tu não consegue explicar. Porque isso não ajuda ninguém. Porque aquilo que eu não consigo explicar, eu não sei replicar. Se eu começasse a falar aqui da quantidade de coisas em magnetismo que eu já vivenciei e que eu não sei explicar, vocês iam simplesmente ouvir um amontoado de histórias que não serviria para nada na prática de vocês. Então, é isso que o Dupotet está dizendo. Nem os filtros, nem os amuletos, nem os conspiradores e nem mesmo o magnetismo animal tornará amoroso quem não o é nas condições habituais da vida. Será que eu mudo a personalidade de alguém com o uso do magnetismo? Não. Então, mas eu tenho um problema porque o meu parente X lá é um turrão, é um teimoso. Vou trazer ele para o passo para ver se melhora. Não traga. Perda de tempo. Não é para isso que serve o magnetismo. Tá? Não acredite... Hã? Perca de tempo, é. Não acreditem que todas as enfermidades são curáveis. Infelizmente, isso não é um fato. Então, primeira coisa, não é porque eu estou lidando com as forças da vida, não é porque eu estou lidando com as leis naturais que eu vou curar tudo e todos. Não. Tá? A morte existe. E os nossos atendidos morrerão, em algum caso. E aí, qual é a minha função? Ajudar a morrer de uma maneira mais digna, menos sofrida. Tá? Então, magnetismo traz para a vida e magnetismo leva para outra vida também. Mesma situação, né? Como eu falei do caso no início, né? Do magnetizador que me procurou para conversar com um paciente de 99 anos e 2 artérias cardíacas totalmente comprometidas e calcificação 1000. Eu disse para ele, igual meu amigo, esse aí é o caso em que a gente tem que lembrar do poema dos Passos na Areia. Esse é o atendido que a gente pega no colo e carrega para outra margem. Diminui o sofrimento dele, mas ele vai morrer. Tá? O que quer, ou seja, o corpo dele vai morrer. O que quer que o homem deseje e faça com sua impaciência é pouco para que as enfermidades de um ano sejam curadas em um dia. Então, aqui é uma outra questãozinha, né? Magnetizador, pega a tua ansiedade, põe num saco e joga fora. Combinado? A ação do magnetismo é lenta. Não adianta eu querer um milagre de hoje para amanhã, ou a pessoa chegar e eu me achar assim, mas eu fiz um tratamento para a criatura, trabalhei, não sei o quê, e as mudanças não estão aparecendo. Calma, a coisa é lenta, porque a natureza é lenta. E se a pessoa levou, às vezes, 70 anos desenvolvendo uma enfermidade, não é com 4 atendimentos que ela vai se reverter. Como evitar, então? Né? Como evitar esses problemas todos? Basta não confiar nem sua saúde, nem sua vida
a seres imorais que brincam com o seu sofrimento. Em outras palavras, não se deixe magnetizar por qualquer um, nem em qualquer lugar. Não brinque com essa força. E aí a gente consegue evitar muitas decepções. Como ensinar e praticar, então, que é a partir daqui que a gente vai seguir a semana que vem. Ducoté dizia: socorrerão o homem adoentado através de procedimentos simples e fáceis. Libertem-se de todo aparelho imponente. Ensinem-lhes com a mesma simplicidade de uma mãe terna e sensível. Vocês não os surpreenderão em nenhum ponto. A natureza grava-os no coração. Tá? Então, pessoal, quanto mais simples as técnicas que nós empregarmos, quanto mais simples os procedimentos, maiores são as nossas chances de resultado com o magnetismo. Não estou dizendo aqui que isso é imposição de mãos. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que eu não preciso fazer 1.500 malabarismos e inventar 1.001 teorias para explicar coisas que são simples. Né? E basta que a gente escolha a técnica adequada para a enfermidade correspondente e pratique ela com método, todas as vezes que eu for atender essa pessoa. Então, por exemplo, eu vou atender um paciente que tem um câncer, um problema oncológico. Eu sei que o câncer responde à imposição de mãos, a técnicas concentradoras. Ok? É isso que eu vou usar. E eu vou repetir isso tantas vezes quantas forem necessárias. É essa a simplicidade que o Ducoté está falando. Tá? É a gente entender para que algo serve, como funciona e fazer a adequação àquilo que para que eu vou utilizar. E fazer isso de uma maneira metódica. Então, eu vou repetir sempre. Então, toda pessoa que eu for atender com câncer, eu vou atender com concentrados naquele ponto específico. Toda pessoa que tiver o excesso de alguma coisa, eu vou atender com dispersivo. É essa simplicidade de pensamento, né? E que diz assim, ó, que são procedimentos simples e fáceis que nós precisamos buscar entender, ensinar e praticar. Tá certo? Tá aqui a bibliografia de onde eu tirei todas essas informações, tá bom? Então, aí os 3 livros que eu utilizei. Semana que vem, a nossa próxima aula vai ser, então, sobre entender os fluidos, a origem da vida. Pessoal, perguntas sobre hoje? Tá. Muito bem. Todos que estão aí online. Tá? Dúvidas, comentários, perguntas, trocas, informações sobre... Não.